A dúvida é por que usar um manipulador uterino e o que ele pode fazer para te ajudar na sua cirurgia, principalmente na esterectomia total, que eu acredito que é a cirurgia que ele vai fazer a maior diferença. Nos outros procedimentos em que você precisar da mobilidade uterina, a gente tem, por exemplo, como alternativa, você pinçar o colo do útero com um POSI e passar um esterômetro no colo do útero até o final do útero e você fazer a manipulação uterina dessa forma. Por exemplo, numa cirurgia em que você só vai mexer posteriormente ao útero, numa cirurgia em que você, no peritônio posterior, numa cirurgia em que você vai fazer uma abordagem ovariana, por exemplo, uma oforoplastia, em que você não precisa, ou por você não ter um manipulador uterino, ou porque você não precisa realmente do uso do manipulador uterino para inviabilizar o seu procedimento cirúrgico. Mas falando aqui, eu gostaria de deixar 3 dicas muito importantes por que você utilizar o manipulador uterino. A primeira delas é que, com certeza, o uso do manipulador uterino diminui o tempo da sua cirurgia. Por quê? Porque fica mais fácil você abordar o útero de forma lateral. Então essa é a primeira dica, ó. Ela diminui o seu tempo cirúrgico. Só por esse fato aqui, já valeria a pena você utilizar o manipulador uterino. Por quê? Porque diminuindo o tempo cirúrgico, a paciente fica menos tempo anestesiada e você consegue diminuir a morbidade do seu procedimento. Com isso, você consegue a alta precoce, que é um dos indicadores que eu mais considero em cirurgia, em performance em cirurgia. O segundo é que facilita o seu procedimento. Então, o procedimento fica mais, eu vou colocar fácil entre parênteses, porque a habilidade e a expertise de quem realiza o procedimento é que faz com que seja mais ou menos difícil a cirurgia, que tenha maior ou menor facilidade na realização do procedimento. Mas eu tenho segurança em falar para você que o uso do manipulador uterino, ele diminui o seu tempo e faz com que fique mais fácil a sua cirurgia. Quando você coloca, vou fazer aqui uma demonstração rápida, quando você coloca o manipulador uterino no útero, você tem a facilidade, se ele encostar até aqui no fundo, você tem a facilidade de jogar o útero para cima, e isso faz com que fique mais fácil as dissecções, tanto do ligamento redondo, do ligamento uterovárico, de abordagem do infundíbulo pélvico, a lateralização do útero, você jogar ele de um lado para o outro, a antro e verso flexão do útero, você trabalhar posteriormente ao útero, você trabalhar anteriormente ao útero. E esse movimento, ele tem 2 coisas que são muito interessantes. Primeiro, ele expõe, quando você vai dissecar o espaço vésico-uterino, ele expõe a bexiga. Então, diminui a chance de você ter complicação e facilita você achar o espaço correto, porque você vai usar um delineador que geralmente tem nos manipuladores uterinos, que ele dá o limite da colpotomia, aonde você vai cortar. Então, isso ajuda muito no procedimento. Outra dica, você utilizar o manipulador uterino, você consegue colocar um dispositivo aqui intravaginal, que na maioria das vezes o manipulador tem, que mantém o pneu peritônio dentro da cavidade. Então isso é muito interessante. E a terceira dica, que aqui eu gostaria de salientar, quando a gente vai fazer a esterectomia simples, uma das mais temidas complicações que tem é a lesão do ureter. Então quando a gente usa o manipulador uterino e você faz essa tração do útero para cima, o que acontece? Você retifica o ureter na lateral. Então, o segundo ponto do uso do manipulador uterino nesse momento é a retificação do ureter. O que faz com que aconteça
que você retifica o ureter. Por que diminui a chance de complicação? Porque tem basicamente 2 locais que tem maior risco de ter complicações no ureter. O primeiro é na ligadura do infundíbulo pélvico. Então, por isso que a gente sempre acha o ureter, visualiza o ureter antes da ligadura do infundíbulo pélvico. E isso é extremamente importante. Se você já assistiu o vídeo falando sobre esterectomia, esse é o primeiro passo nosso na esterectomia. E o segundo ponto é quando você está ligando o paramétrio justo ao útero, para você descer aqui, ó, para você descer e fazer a colpotomia, principalmente quando você vai ligar os vasos uterinos. Quando você vai fazer isso, esse é o segundo ponto que tem a maior chance de você ter algum problema com o ureter. Quando você joga o útero para cima, no sentido cranial, o colega joga o útero para cima, ele retifica o ureter. Então, aquela dobrinha que o ureter vinha aqui e fazia, por debaixo da artéria uterina, que está vindo aqui por cima, quando você faz isso com o útero, você retifica o ureter. Aumenta essa distância e você pode ligar com segurança a parte lateral do útero. Então, esses são os 3 pontos cruciais e importantes para você utilizar o manipulador uterino. Então, se você tem à disposição um manipulador uterino descartável, que a gente conhece como OPME, e tem um custo maior para o seu procedimento, ok. Existem vários manipuladores uterinos que você não precisa dilatar o colo do útero e que são fáceis de passar e que você pode utilizar, mas caso você não tenha, existe também no mercado alguns manipuladores permanentes e esse sim você reesteriliza e diminui o custo da sua cirurgia. Então, independente de qual deles você utilize, eles não são indispensáveis, mas eles podem facilitar o seu procedimento. Para você que não está inscrito no nosso canal ainda, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. A gente tenta fazer aqui um conteúdo de qualidade semanal para ajudar na metodologia cirúrgica do seu procedimento cirúrgico. Até o próximo vídeo.